Meus caros amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo, continuo te pedindo que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu like, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Vamos dar continuidade hoje ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 1, Não vim destruir a lei. Nesta sequência vamos analisar as instruções dos Espíritos, a nova era, que é o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um espírito israelita escreveu essa mensagem em 1861 e ele diz o seguinte: Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual o farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em imoralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um espírito protetor, Mulhouse, 1861. Então, meus prezados amigos e amigas, nesta mensagem, nós observamos a compreensão dos Espíritos a respeito da evolução da fé e da religião. Moisés lidou com um povo rude, saído de 450 anos de escravidão, e usou todos os meios disponíveis para poder educar este povo, fazendo com que em 40 anos
vagando pelo deserto, pudesse dali nascer uma nova sociedade disciplinada sobre a determinação de valores que ele sabia que teria implementar para o sucesso de sua missão. Numa humanidade bárbara, bruta, sem educação, não se podia naquele tempo entender-se um Deus de amor, ternura, perdão e compaixão. Era um povo bárbaro e ele usou de todo o rigor para poder educar aquele povo. Isso teve resultados bons, mas também teve resultados maus. Ao mesmo tempo que criava uma nação educada, disciplinada, esta nação era induzida a pensar que era superior às demais nações. E como o Espiritismo nos informa que espíritos superiores se valem de espíritos muito inferiores para poder usar missões necessárias às situações que muitas vezes exigem sacrifícios e dor, estes espíritos dirigiram muitas vezes o povo de Israel, se fazendo passar por deuses e exigindo holocaustos de sangue para que pudesse adaptar algum tipo de expressão religiosa em um povo absolutamente ignorante, bárbaro e indisciplinado. Mas o tempo passou, veio Jesus e mudou tudo isso. Retirou a mais alta religiosidade do exclusivismo hebraico e distribuiu para toda a humanidade. Embora ainda hoje existam espíritos que defendem estes conceitos tão atrasados, não do ponto de vista da necessidade, mas do ponto de vista da evolução. O mundo evoluiu. Estamos há milhares de anos da necessidade da execução da brutalidade que está descrita em Deuteronômio, Levítico, Números, a Gênese. E mesmo assim, espíritos ignorantes ainda teimam em achar que aquele momento ali não passou. Não conseguem entender o progresso, a evolução que Jesus implementou no seu evangelho de amor, perdão, ternura, bem-aventuranças, bondade e compaixão. E aí vem o Espiritismo e nos dá o grande legado, ajunta tudo num só conceito. Filosofia, ciência, religião, as bases fundamentais de tudo que a humanidade conhece, unindo-as para o início de uma nova era, onde o conhecimento, a ciência, a razão, a religião e a filosofia estejam unidas na missão de libertar o homem do seu aprisionamento em sua própria ignorância. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado.